Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos ainda sobre o impacto das Jornadas Mundiais da Juventude, certamente todos muito agradecidos por este grande dom que Nosso Senhor nos concedeu, não apenas com a visita de tantos milhares, parece que 1,5 milhão de pessoas que participaram neste encontro, mas também e principalmente pela grande graça de ter conosco o Santo Padre, que nos deu tantas lições e nos animou a prosseguir no nosso caminho cristão. Enquanto agradecemos ao Senhor o dom da JMJ, se calhar também sentimos a necessidade agora de descansar um pouco. As noites foram escassas, breves, algumas se calhar até mal dormidas. As refeições também, se calhar, foram menos boas, talvez apenas um farnel reduzido ao essencial, e se calhar houve até algumas refeições que não podemos fazer porque outros valores mais altos se levantavam. E por isso mesmo vem particularmente a propósito o texto do Evangelho deste dia, em que os fariseus aproximaram-se de Jesus e o criticaram porque os seus discípulos não obedeciam à tradição dos antigos, pois nem sempre lavavam as mãos antes de comer. Sabemos que Nosso Senhor aproveitou até a ocasião para esclarecer que essas tradições, embora tivessem algum valor, não eram essenciais. E por isso mesmo, quando lhe foram dizer, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, escandalizaram, ele respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos, e se um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Ou seja, de facto, Nosso Senhor aproveitou para esclarecer que as tradições valem o que valem e que algumas com certeza têm algum sentido e devem ser mantidas, mas outras podem e devem ser até alteradas. Sabemos que sabemos que a obediência é uma virtude cristã que o próprio Cristo viveu, a começar por obedecer em casa a Nossa Senhora e a São José, e até ele era mais do que Maria, que é Imaculada, e muito mais até que São José, que talvez até tivesse sido concebido com pecado original. E, no entanto, naquela casa, naquela família, quem menos era é quem mais mandava e quem mais era quem mais obedecia. Porque quem mandava era José, era o pai de família, e Jesus era quem obedecia, e é o próprio Deus. O próprio Cristo também obedeceu a Pôncio Pilatos, quando este injustamente o condenou à morte. Talvez também para nos preparar para, algumas vezes, não podemos deixar de aceitar ordens injustas, iníquas até, se essa for também a vontade de Deus. De todas formas, se assim acontece, também é verdade que algumas vezes podemos e devemos desobedecer. E até, embora isto possa parecer um paradoxo, uma contradição, devemos desobedecer para obedecer. Ou seja, às vezes a obediência a Deus exige a desobediência aos homens. Por isso os mártires desobedeceram aos seus chefes quando lhes exigiam alguma coisa que era pecado. Se um pai ou uma mãe que não são cristãos ou pouco cristãos dizem a um filho, uma filha, não vais à missa este domingo porque temos que ir para a praia, ou porque assim podemos sair mais cedo para a excursão, para o passeio que vamos fazer, depois já vais à missa na segunda-feira ou na terça e tal. Não pode ser, não é? Teríamos que desobedecer. Se calhar vamos à missa na véspera e pronto, e consegue-se compatibilizar
os planos familiares, com as nossas obrigações religiosas. Mas não podemos desobedecer a Deus para obedecer aos homens. E antes de desobedecer aos homens para obedecer a Deus. Nosso Senhor aqui também fala de dois aspectos que merecem também a nossa consideração. O primeiro é que Jesus, como sabemos, embora tenha justificado que naquela ocasião os apóstolos não tenham lavado as mãos antes de comer, não quer dizer que Nosso Senhor seja a favor da porcaria, ou da falta de higiene, ou da falta de educação. Por isso, com certeza, também, se nós estamos a subir um monte e vamos comer um farnel, se calhar não temos hipótese de lavar as mãos e comemos com as mãos que tivermos, no estado em que estiverem, que se calhar não é o mais indicado, mas paciência é uma circunstância especial e, portanto, também não há problema por não lavar as mãos nessa ocasião. Mas, em geral, sim, convém lavar as mãos antes das refeições, não apenas por uma questão de higiene, mas também de boa educação. Seria muito desagradável dar a comer uma refeição ao pé de uma pessoa que tem as mãos sujas. E a segunda consideração é que, de facto, Nosso Senhor aboliu as restrições que os judeus tinham em relação às comidas e bebidas. Os judeus eram até um bocadinho complicados em relação a isso, havia coisas que comiam, coisas que não comiam, e até sabemos que entendiam que isso era um deveres graves, não é? E, portanto, não podiam, por exemplo, comer carne de porco e outras coisas do género. E alguns levavam isso muito à risca. Mas nós também dizer que não, todas as coisas são boas e, portanto, se não nos fazem mal à saúde, pois podemos ingeri-las, mas com moderação. Ou seja, o cristão deve saber alimentar-se, mas não fazer do seu ventre um Deus. E por isso temos que estar sempre atentos para não cair no pecado da gula. E devemos também rezar no princípio da refeição e depois dar graças ao terminar o almoço ou o jantar. Talvez nas refeições mais breves, como o pequeno almoço ou o lanche, não seja preciso fazer uma oração, mas antes e depois do almoço e do jantar convém fazê-lo. Primeiro, para agradecer ao Senhor a comida que nos proporciona, agradecendo também a quem a preparou e agradecendo também as pessoas com as quais tivemos o gosto de partilhá-la. E se calhar também essa oração nos pode ajudar para sermos moderados, talvez comendo um bocadinho mais do que gostamos menos e um bocadinho menos do que gostamos mais, e também para sermos generosos com quem não tem nada para comer. Se calhar procurando também partilhar com os outros aquilo que nos sobra a nós. Numa ocasião, um rapaz foi à casa de um amigo almoçar e estranhou que naquela casa, naquela família, não rezavam, nem antes da refeição, nem depois. Claro que ele, por educação, não fez nenhuma observação, mas quando estava a sós com o seu amigo, perguntou-lhe porque é que não rezavam na casa dele. E o amigo disse, não, sabes, é que como aqui em casa ainda não foi preciso. Ele disse, como é que não foi preciso rezar? É sempre preciso rezar. Não, nunca foi preciso porque a minha mãe cozinha muito bem. Claro que nós não rezamos para que as coisas corram bem na cozinha. Não se trata de um aspecto da receita gastronómica. Nós rezamos para agradecer a Deus o dom da comida que Ele nos proporciona, para agradecer a Deus a bebida que nos dá, para agradecer a Deus também aquelas pessoas que a preparam, para agradecer a Deus também aquele momento, geralmente sempre tão grato de convívio com as pessoas com quem partilhamos a mesma refeição. E pode ser bom também que essa oração nos ajude não só a viver a moderação, a temperança, mas também nos ajude a sermos generosos com quem não tem. E por isso não devemos estragar aquilo que sobra, e devemos também procurar ser generosos com quem
não tem com que se alimentar. Não lhe dando apenas daquilo que a nós nos sobra, mas às vezes até fazendo alguma despesa para lhe comprar um bolo, alguma coisa boa, como nós gostaríamos certamente que fizessem connosco se tivéssemos também nessa situação. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude para que tenhamos sempre esses bons sentimentos, para que saibamos comer e beber com moderação, para que saibamos agradecer a quem nos prepara a comida e a bebida que ingerimos e também para que Nossa Senhora nos ajude a partilhar os alimentos com quem mais necessidade tem dessa nossa ajuda. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.